Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma live e aguardando os irmãos entrarem. Queremos trazer um assunto aqui bem especial essa noite e aguardando que os irmãos vão entrando aí e vão compartilhando. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor para sempre. Vou aguardar alguns irmãos entrarem. O assunto que nós vamos falar é um assunto especial, um assunto que essa semana causou muitas polêmicas nas redes sociais, né? Foi tema de grandes debates aí. Então eu quero falar com os irmãos aqui sobre esse assunto, chamar a atenção de todos aí, né? Os irmãos que forem entrando, também eu peço que vão compartilhando, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Estou aguardando os irmãos entrarem aí. Esse horário é um horário que muitas pessoas estão ocupadas, né? Mas eu acredito que os irmãos vão participar, vão atentar. Ainda não é 19h30, né? Eu tinha anunciado para as 19h30. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu peço que os irmãos vão compartilhando aí. Deus abençoe, irmã Áurea. Tá bom agora, irmã Áurea? Ela deu um ok agora, né? Eu estava com problema no áudio aqui. Tava saindo, não estava saindo porque estava acionado o estéreo. Então eu verifiquei aqui, já consertamos, né? Eu acredito que vai ser um assunto muito interessante, ainda aguardando alguns irmãos entrarem para a gente poder falar mais um pouco, né? Sobre o tema. É um tema especial e é imprescindível que todos os cristãos possam participar e saibam desse assunto, né? Porque é um assunto que viralizou nas redes sociais essa semana, né? Eu quero trazer aqui algo muito importante para os irmãos nessa noite. Se você é um cristão e deseja saber sobre o assunto, o cristão e a modinha do Avatar, eu peço que você participe, em nome de Jesus. Você chame mais alguém para que nós possamos trazer esse assunto aqui. Estou mandando o link para alguns irmãos aqui, enquanto as demais pessoas vão entrando. Eu vou mandar o link para que as pessoas possam participar aí. E eu acredito que será um assunto muito esclarecedor. Essa semana nós tivemos alguns debates aí nas redes sociais com alguns teólogos sobre o assunto. Logo que foi lançado essa ferramenta aí pelo Facebook, né? Que é um aplicativo lá, eu acredito que seja um aplicativo que as pessoas vão lá e fazem um procedimento lá e aparece uma figurinha, né, um desenho da pessoa, e eles dizem que é o avatar de cada pessoa. E os debates, eles envolveram o campo teológico, o campo das ideias, o campo cibernético, né, porque muitas pessoas, linguístico, porque muitas pessoas, alguns teólogos até, alguns que até eu respeito, né, começaram a dizer que não tinha nada a ver com questões espirituais, porque é uma questão, uma linguagem cibernética, e está relacionado com a linguística. Então, eles começaram a explicar que no campo da cibernética, avatar é uma linguagem que foi utilizado, né, pelas redes sociais e pela própria informática, a linguagem da informática, para poder elencar que cada pessoa tem um avatar, né? Mas aí, devido aos debates que foram muito intensos, eu resolvi fazer essa live e a gente vai analisar algumas coisas aqui ponto a ponto, e à luz da Bíblia, que é o nosso norte. A Bíblia é a palavra de Deus e é o manual do ser humano, e a nossa carta magna, né, nossa única regra de fé, e é o nosso paradigma, é aquilo que nós temos como embasamento sólido para todas as coisas.
independente de questões teológicas, filosóficas, a Bíblia está acima de qualquer coisa, né? A Bíblia é a palavra de Deus e o escritor aos Hebreus diz que ela vai até a divisão da alma e ela é apta para discernir, né? Separando juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Eu quero, antes de mais nada, ler um texto aqui na palavra do Senhor, né? Porque alguns que estavam no debate até começaram a questionar que eu não estava trazendo elementos bíblicos, sólidos, culturais e históricos, né? Então, nós vamos, não obstante eu até ter colocado alguns versículos, um é esse que eu vou ler aqui agora, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Quero até compartilhar esse texto para a gente ler junto. 1 Coríntios, capítulo 6. Quero compartilhar a partir aqui do versículo 14. Como diz a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, né? Diz assim, ó. Versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda e eu vos receberei. Aqui um destaque para o versículo 16. Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que eu quero observar aqui com vocês nessa noite é que relação há entre o servo de Deus, o cristão autêntico, aquele que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É razoável que nós que somos cristãos participemos desse tipo de procedimento nas redes sociais? E eu já quero indicar também para os irmãos depois, né, um comentário que é muito especial, um artigo que foi escrito, eu quero indicar para os irmãos que está no site do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, hoje o presidente é o meu amigo pastor Martinez, e tem um artigo muito interessante que está escrito, vocês podem entrar depois, cacp.org.br/avatar, cacp.org.br/avatar, e ali tem um artigo falando sobre aquele filme que foi produzido, né, e a estreia, acho que foi em 2009, do filme Avatar, que acabou estourando nas bilheterias, né, foi um recorde de bilheteria, e quero dizer para vocês que o filme Avatar está carregado, né, impregnado de questões, princípios da nova era, trazendo muitas coisas, inclusive se utilizando algumas ideias da mentora, né, da nova era, a Alice Bailey, que é uma mentora da nova era. E nós sabemos, né, quem estuda religiões e seitas, apologética cristã, sabe que a nova era, ela é o precursor do anticristo, porque ela vai preparar o caminho para a chegada do anticristo, para a unificação das religiões, o ecumenismo e assim por diante. Agora, irmãos, vamos fazer algumas análises aqui, ponto por ponto, para ver se realmente as pessoas que estão dizendo que, chamando os apologistas de radicais, de extremistas, de alguém que não tem entendimento, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui nessa noite, que nós precisamos sentar para aprender com quem sabe. Nós temos que ter essa humildade. Inclusive, um dos teólogos que eu tive debatendo é alguém que eu respeito muito no campo da teologia, e eu até acredito que dentro das questões teológicas, da visão teológica, né, da abrangência teológica, eu acredito que esse teólogo, ele está até na minha frente em termos de conhecimento. Eu não tenho dificuldade nenhuma para falar sobre isso. Questões bíblicas é outra coisa. Uma coisa é ser um biblista,
outra coisa é ser um teólogo. Agora, como diz o pastor Martinez, que é um apologista, um exímio apologista, ele diz o seguinte, que a apologética cristã é o patinho feio da teologia. Porque quem trabalha com apologética cristã, ele se torna persona não grata, porque ele tem que colocar o dedo na ferida. E ele tem que trazer alguns assuntos à baila, que são assuntos que não são palatáveis, e que vai na contramão, na rota da colisão, né? Entra em colisão com muitos pensamentos e muitas coisas que os cristãos neoliberais entendem que não tem nenhum problema. Né? Porque nós estamos vivendo um período agora, sobretudo depois do advento do neopentecostalismo, na década, a partir do final da década de 80 e entrada já na década de 1990, que se tornou comum, né, um evangelho secularizado, um evangelho que deixou a ortodoxia cristã de lado, né, o conservadorismo, e hoje é comum muitas grandes comunidades aí que estão abalroadas de pessoas que eles vivem um evangelho totalmente secularizado. O que é isso, pastor Mauro? Um evangelho que eles dizem ser cristão, dizem ser a noiva de Cristo, mas vivem flertando com as coisas do mundo, né, com as coisas seculares. Até também, um tempo atrás, nós estudamos uma revista da CPAD que falava sobre o pós-modernismo, trazendo o pós-modernismo, e atrelado ao pós-modernismo está muitos ismos, muitos pensamentos filosóficos, dentre eles um que é chamado relativismo. O relativismo, ele diz que não há verdade absoluta. Inclusive, isso estava de modo subliminar em propagandas, em comerciais, e até hoje, né, a gente vê muita coisa aí. Quem tem a lente para ver, consegue enxergar. Como diz a irmã Áurea, a perspicácia para perceber algumas coisas. Eu quero deixar bem claro aqui, com toda humildade, que o apologista, ele tem uma lente que as outras pessoas não têm, mesmo sendo teólogos, porque ele tem a capacidade de perceber algumas coisas que são subliminar. A palavra subliminar, ela significa debaixo do limiar, quer dizer, está muito escondido. Não é perceptível para qualquer pessoa, tem que ter a lente. Então, o apologista, quando começa a surgir alguma coisa, algum modismo, alguma inovação, algum tipo de teologia contaminada, doutrinas que são diluídas, híbridas, o apologista já rapidamente ele percebe, né? Isso aconteceu com muitos movimentos, modismo que passaram pelo Brasil, né? Eu estou com um pouco de alergia aqui, está bem difícil falar, mas eu vou falando aqui, os irmãos vão tendo paciência. Então, como o G12, por exemplo, né? O G12 surgiu na década de 90, logo que surgiu o movimento, já começou também o trabalho dos apologistas para refutar. Então, agora vamos entrar na questão aí do avatar. O que é avatar? Segundo os teólogos da última hora aí, aqueles que e até mesmo aqueles que dizem ser entendidos na área da informática, eles dizem que não tem nada demais, é apenas um nome que é utilizado pela informática, inclusive faz o senhor irmão José Roberto Caetano, inclusive alguns começaram a colocar Coca-Cola, mensagem subliminar da Coca-Cola, Helmas, né? Porque a palavra Helmas, ela significa homem do inferno, dizendo que nós não poderia mais, homens do inferno, né? Não poderia mais comer maionese, tomar Coca-Cola e assim por diante. E surgiu uma questão também de alguns irmãos dizendo o seguinte: se nós formos olhar por esse prisma, que a palavra avatar, na sua etimologia, ela tem problemas, porque a palavra avatar, ela vem, no campo religioso, ela vem de uma origem do hinduísmo. Dentro do hinduísmo, essa palavra é muito utilizada, né, pela própria Nova Era, pela religião do hinduísmo, porque avatar significa, é uma entidade, eu vou usar aqui um termo bem técnico, uma entidade que, segundo eles, é uma espécie de uma entidade que faz com que o homem possa ser um ser divino. Tem várias explicações que foram colocadas aí na internet, mas o avatar, ele não é só utilizado dentro do campo do hinduísmo. No espiritismo também,
é usada essa palavra avatar para explicar alguns estágios por exemplo, de reencarnação, da lei do karma. Não só a palavra avatar, mas como a palavra nirvana. Por exemplo, para a nova era, Jesus é um nirvana. O nirvana é o espírito de luz mais desenvolvido que existe, que eles colocam no pé de igualdade, né? No mesmo patamar, por exemplo, de Buda, de Confúcio e outros. E eles dizem que Jesus é um avatar, é um nirvana. Mas nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus não está no mesmo patamar de nenhuma desses líderes religiosos ou desses profetas que passaram, né? Como Maomé, como o próprio Buda, que o nome de Buda, na verdade, é Siddhartha Gautama, né? Que também vem oriundo lá das religiões da Índia. As religiões orientais são muito familiarizados com esse termo avatar ou nirvana. E dentro do espiritismo também, um avatar é alguém que é algo que está relacionado com a lei do karma, com as reencarnações. E tem um conceito também de avatar dentro das religiões orientais, que é um conceito que nasceu lá no Éden, que o homem pode ser Deus. A figura do homem sendo divinizada. Né? Inclusive, foi o que a serpente, sendo usada por Satanás, disse para Eva: não, se vocês comerem o fruto, vocês não vão morrer, vocês serão igual a Deus. Esse conceito que nasce, que o homem pode ser Deus, ele aparece pela primeira vez lá no Éden. E depois ele se estende por toda a história da humanidade, chega nas religiões orientais e até hoje. Então, eu pergunto para os irmãos que estão me ouvindo, não obstante as pessoas dizerem, não, é apenas um nome utilizado pela informática, e aí surgiu uma questão também, alguns teólogos dizendo o seguinte: se esse prisma for seguido, ou essa ideia, nós teremos que parar de usar a palavra hermenêutica, ou a ciência da interpretação bíblica. Porque hermenêutica, a palavra hermenêutica vem do deus Hermes, que é um deus da mitologia grega também, né? Que o deus Hermes, segundo a mitologia grega, ele era um deus especialista em interpretar as situações. Então, a hermenêutica, ela é uma ciência, uma ferramenta, uma ciência utilizada não só dentro do campo dos textos que são religiosos ou textos sagrados, mas também no campo, por exemplo, do direito, né? É usado pelo Supremo Tribunal Federal, nos textos, porque o direito ele é interpretativo, e eles utilizam essa ferramenta, ou essa ciência hermenêutica, exegese, para poder interpretar os textos e as cláusulas lá da lei, ok? Mas eu vou explicar qual que é a diferença disso daí. Por exemplo, até hoje, a nossa língua ela é oriunda do latim e do grego. Né? Todas as línguas, todos os idiomas, quando a gente vai estudar a linguística, os idiomas, nós percebemos que todos os idiomas nascem de uma raiz mãe, né? Uma raiz mãe. Entretanto, depois do evento da Torre de Babel, que foi espalhado as nações pelo mundo, começou a nascer dialetos, dentre os idiomas e os dialetos. Então, dentro de um idioma pode ter vários dialetos. Então, observem que o nosso idioma, ele vem do latim, que é uma língua morta, e do grego, que é uma língua ainda que está em evidência. Né? O latim já morreu, é uma língua morta, mas outras línguas, por exemplo, que são oriundas do latim, o espanhol, que é primo do português, né? Também o próprio francês e o italiano são oriundos do latim. E a nossa língua também é oriunda do grego. Até hoje nós falamos grego. Quando a gente vai ao oftalmologista, estamos falando grego. Quando a gente vai ao cardiologista, estamos falando grego. Né? A palavra cardio, coração, ok? Especialista, cardiologista, especialista, aquele que estuda o coração. E é muito comum também a gente passar de frente de uma farmácia, por exemplo, drogarias, ou num consultório médico, ou se a gente olhar o anel de formatura de um profissional da saúde, um médico, um dentista, e assim por diante, a gente vai ver aquela ânfora. O que é uma ânfora? É uma taça com uma cobra que está envolta naquela taça. Da onde vem isso? Vem do deus Asclépio, ou Esculápio, que é o deus da medicina grega. Que eles tinham templo do deus Esculápio, e uma vez no ano eles entravam lá, as cobras
eles deitavam no chão aquele templo era cheio de cobras lá, e as cobras andavam, passeavam pelos corpos das pessoas, porque eles acreditavam que o deus Esculápio, Asclépio, né, tinha o poder de curar qualquer enfermidade. Até hoje a gente vê aí essas cobras a ânfora, né, que é a taça com a cobra, representando o deus Asclépio. Agora, uma coisa é você utilizar hermenêutica para interpretação de texto, você pegar um receituário que tem ali um desenho da ânfora, representando o deus Asclépio. Uma coisa é você fazer uma pronúncia de uma palavra, como eu estou falando aqui, avatar. Outra coisa é o que está sendo feito nas redes sociais. Pessoas que se dizem cristãos, alguns estão fazendo porque são alienados, não sabem. Outras pessoas estão fazendo porque não têm conhecimento. Mas outras pessoas estão fazendo mesmo sabendo. Elas sabem que elas estão fazendo e estão dizendo que não tem nada demais. Que isso daí é radicalismo dos apologistas, isso é radicalismo dos conservadores, que isso daí é coisa de religiosos, isso daí é coisa de pessoas que são arcaicos e que vê demônio em tudo. Eu quero dizer aqui, peremptoriamente, asseverar que isso não é verdade. E aí eu fiz nos debates que eu tive, eu fiz um desafio. Já que vocês estão dizendo que esse nome não tem nada demais, e que esse nome é apenas um nome que é utilizado pela informática ou pela uma linguagem cibernética que não tem nada a ver com questões religiosas, eu fiz um desafio e vou lançar ele de novo aqui. Fui chamado de radical por isso. Se isso é verdade, eu desafio qualquer pessoa que vai assistir, que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, a colocar ou denominar um filho de Lúcifer. Alguém que está me assistindo aí agora teria essa coragem? Você teria coragem de colocar o nome, registrar em cartório o nome de um parente seu, de um filho seu, de um neto seu, por exemplo, de Lúcifer? Você vai dizer para mim que não. É claro que você vai dizer que não. Por que não? Você sabe o que significa a palavra Lúcifer? Na verdade, irmãos, a palavra Lúcifer ela nem existe nas escrituras sagradas. Quando Jerônimo, no século IV, ele foi traduzir a Bíblia para o latim, foi a primeira Bíblia, inclusive essa Bíblia foi utilizada pela Igreja Católica, a Vulgata Latina, até 1979, ainda era utilizado pela Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica tem muitas traduções aí, Bíblia de Jerusalém e outras que a gente poderia, edições paulinas e várias outras traduções, né? Mas, quando Jerônimo traduziu, quando ele chegou nessa questão do anjo de luz, um querubim ungido, que a Bíblia diz que ele andava nas pedras afogueadas e era um ser de luz indescritível, fundamentado em Ezequiel 28, o que Jerônimo fez? Porque o que dava brilho para ele, na verdade, não era o brilho, não vinha dele, ele achava que vinha. Né? Lúcifer achava que o brilho, aquele querubim ungido, que ele não se chamava Satanás, ele era um anjo de luz que Deus criou, ele achava que o brilho vinha dele, mas na verdade o brilho vinha das pedras afogueadas, pedras preciosas, que ele andava no jardim, no Éden original de Deus, que fica debaixo do trono de Deus. O que significa que Jerônimo, quando ele viu aquela figura sendo descrita pela narrativa bíblica, ao invés dele traduzir por estrela da alva, estrela da manhã, ou então Vênus, que nós sabemos que aquela estrela da alva, estrela da manhã, é o planeta Vênus. Ele traduziu por Lúcifer, que traz a ideia de luz e fé. A palavra Lúcifer significa aquele que é portador da luz. Então eu pergunto, qual é o problema de se colocar numa criança, numa pessoa que nós amamos, o nome de Lúcifer? É claro que tem problema, porque quando nós vamos estudar, nós vamos perceber que essa palavra Lúcifer, esse nome Lúcifer, está associado a Satanás, está associado ao diabo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo muito simples. Aqui no Brasil, quando nós falamos de motel, nós temos um conceito. Nos Estados Unidos, a palavra motel ela traz um outro tipo de conceito. É um hotel, daqueles hotéis para viajantes que fica à beira da estrada. Quer dizer, não tem nada a ver com o conceito que nós brasileiros temos sobre motel.
Então, isso é muito importante, a origem das palavras. Da onde nasceu a palavra? De onde veio essa palavra? Por que essa palavra está sendo utilizada? E muitos cristãos fizeram, né? Alguns se arrependeram, apagaram, porque não sabiam, outros não. Outros estão levando até em brincadeira, debochando, chamando a gente de conservador, de radical, de extremista. Mas eu pergunto para você que me ouve aí, é razoável que nós cristãos, como o texto que nós acabamos de ler aqui, que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 6, versículo 15 e 16, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ora, se aquele desenho que está sendo utilizado nas redes sociais é o avatar de cada um, não é razoável que nós possamos pensar que cada pessoa, então, tem um espírito dentro dele, ao invés de o Espírito Santo habitar nele, tem um outro tipo de espírito que habita dentro dele? Não é razoável pensar nisso? Isso é algo inaceitável para nós que somos cristãos. Né? Olhando para questões de defesa da fé, questões da ciência, da religião, quem conhece o que eu estou falando, pastores sérios, como o pastor Alderi Nelson, doutor Alderi Nelson, se posicionou dizendo que se os crentes tivessem a energia que eles tiveram para poder fazer esse procedimento nas redes sociais, porque viralizou, irmãos. Há um tempo atrás, não sei se os irmãos vão se lembrar, tinha um outro procedimento que estava sendo feito, a pessoa fazia o procedimento lá e logo aparecia a pessoa invertido o seu sexo. Por exemplo, se era homem, aparecia a pessoa como mulher e vice-versa. Os crentes também caíram, mas fizeram isso rapidamente. Se eles tivessem, como diz o pastor Alderi, a mesma energia, a mesma motivação para servir a Deus, para poder evangelizar, convidar as pessoas para ir para a igreja, falar de Jesus e fazer defesa do evangelho, da fé que uma vez foi dada aos santos, como diz o apóstolo Judas na sua carta, como seria o reino de Deus hoje? Irmãos, vamos refletir. Nós somos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. O Brasil nunca foi tão corrupto. O Brasil nunca foi tão problemático. O Brasil nunca teve tantos problemas no campo da corrupção, da moral. Isso significa que os evangélicos de hoje, a igreja contemporânea, ela não está obedecendo o ID de Jesus como devia. Ela não está fazendo valer a sua posição de luz do mundo e sal da terra, a sua qualidade de luz do mundo e sal da terra, porque qualquer coisa que o diabo lança, o diabo vai lançando as suas modas de modo subliminar, e os crentes, alguns desavisados, mas muitos sabendo o que estão fazendo, vão entrando nisso. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse avatar que foi lançado pelo Facebook, ele nada mais é do que o velho truque de Satanás, a sua velha sagacidade que começou lá no Éden, mas que hoje está com uma roupagem muito bonita, muito atraente, com muito fulgor e suntuosidade, para atrair os incautos e para fazer com que as pessoas pensem, não tem nada demais. Como a Bíblia diz lá em Cantares, né? Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam a vinha do Senhor. Quer dizer, as raposinhas são aquelas coisas pequenininhas, que estão debaixo do limiar, que nós não percebemos. Parece que não é nada, é sutil, é de modo bem subliminar mesmo. Mas tudo isso pode fazer com que nós venhamos a nos afastar do nosso Deus e abraçar algo que Satanás está colocando para poder, de modo muito sutil, fazer com que eu e você possamos nos afastar da nossa fé. Eu não sei se tem alguém aí que tem alguma pergunta, alguma reflexão para fazer sobre esse assunto. E o que me chama mais atenção também, irmãos, nessa questão, é que o que teve de pastores, pessoas que lideram igrejas, que tiveram a capacidade de não só comentar que era algo bom, mas também fazer o procedimento, né? E descobrir quem era o seu avatar. Quando a gente vê, por exemplo, por isso que eu indiquei do CACP lá para os irmãos darem uma olhada no artigo, vou indicar de novo, depois os irmãos entrem lá,
cacp.org.br/avatar. cacp.org.br/avatar. Tem aquela figura estranha, né? Uma figura mística do filme do Avatar, que parece uma pessoa, mas ela tem uma cauda, né? É algo muito estranho mesmo. Segundo eles, segundo o autor do filme, se passa num planeta chamado Pandora, né? Os irmãos vão ver que os próprios termos utilizados, né, as nomenclaturas, as terminologias que são utilizadas, são algo relacionado com o esoterismo, relacionado com a nova era, com questões obscuras. Então, eu falo para você, alguém pode dizer assim, não, isso aí não tem problema nenhum, eu quero até ler um texto com vocês aqui, que está acontecendo muito hoje, que é a inversão de valores. Aquilo que é bom, as pessoas colocam como ruim. O que é ruim, as pessoas colocam como bom. Né? Aquilo que é conservador não tem mais valor nessa sociedade neoliberal, inclusive na igreja neoliberal que nós estamos vivenciando agora. Então, no livro do profeta Isaías, olha esse texto, eu vou compartilhar aqui, capítulo 5, eu quero ler juntamente com os irmãos o versículo 20. Isaías, capítulo 5, vamos ler o versículo 20, vou até compartilhar ele aqui junto, para a gente poder ler. Olha como diz o versículo 20, ó. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, o amargo por doce, e o doce por amargo. Perceberam? O que Deus está falando? Ai, essa palavra ai, ela é uma palavra de juízo. Então, mais uma vez eu falo, não é razoável, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos cristãos, aquele que se parece com Cristo. A Bíblia diz que nós somos transportados, saímos das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo diz que nós habitamos nos lugares celestiais, a igreja, o corpo místico de Cristo. O místico por quê? Porque ele não dá para ser visto. O corpo de Cristo está espalhado, a igreja do Senhor, por todo o mundo. Na Igreja Universal, a Assembleia dos Santos, que o escritor aos Hebreus fala, está por todo o mundo. Em cada lugar tem um povo fiel, um remanescente, um rabisco fiel. Esse povo, de modo corporativo, ele está sentado nas regiões celestiais. Nós, fisicamente, estamos aqui na Terra, mas espiritualmente nós habitamos nas regiões celestiais, porque a nossa pátria celestial é de cima. Paulo faz uma metáfora na carta aos Gálatas sobre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. E ele diz que a Jerusalém, por exemplo, Agar, que era escrava, representa a Jerusalém terrena, porque a Jerusalém terrena, ela continua, embora ela esteja na chamada Terra Santa, mas ela continua ainda, ali acontece corrupção, ali acontece crimes, ali acontece bombardeios, então ela ainda está aqui nessa terra, nesse lugar terreno. Ela ainda é escrava aqui deste mundo. Mas quando ele fala da Jerusalém celestial, ele faz uma metáfora de Sara, porque é a livre, ela não é escrava como Agar ela era. Então nós somos livres. O Senhor nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu peço para você que reflita. Se você fez essa brincadeira do Avatar, às vezes até sem ter muito entendimento que isso não é salutar, isso é prejudicial para a nossa vida espiritual, que você apague e que você reflita, ore a Deus, peça perdão, porque isso não é razoável para um cristão fiel. Nós temos um só Senhor, uma só esperança. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Não se pode servir a dois senhores, porque haverá de agradar um e desagradar o outro. Não se pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Não faça esse tipo de coisa. Ainda que alguém diga para você, não, isso é problema linguístico, isso não tem nada a ver, os religiosos que são radicais, os extremistas que estão falando, estão vendo o demônio em tudo. Não é isso. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas o mundo espiritual existe. Há um mundo paralelo e o diabo trabalha. Ele não brinca de ser diabo. Ele trabalha 24 horas por dia para desestabilizar o povo de Deus, a igreja que habita aqui, que é luz do mundo e sal da terra, e que é a coluna e firmeza da verdade. Por isso eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui nessa noite. Está aqui um comentário da irmã Áurea.
Exatamente, inversão de valores. Hoje, Satanás continua trabalhando para a nossa perdição. O que ele quer? Que nós percamos nossa identidade. Exatamente, irmã Áurea. É aquilo que eu sempre ensinei, né? E às vezes eu fico, identidade de filhos de Deus, ela colocou aqui. É claro. Nós não temos parte com esse tipo de modismo. Ah, mas isso é só uma brincadeira, mas o diabo não está brincando, viu? O diabo, ele não está brincando. Os crentes, muitos deles aí, estão brincando, dizendo que isso não tem importância. Alguns teólogos, né, defendendo aí, falando que a gente era radical, alguns até debochando, fazendo sarcasmo, né, daquilo que nós colocamos. A irmã Áurea está dizendo, ó, nem pecado acham que existe. Exatamente. Estamos vivendo um período que as pessoas não acreditam mais no pecado, inclusive, irmã Áurea, há uma pesquisa feita já, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que dizem que 50% dos cristãos não acreditam mais na doutrina do inferno. E uma parte muito grande também acredita que todas as pessoas serão salvas. Inclusive, tem até já uma teologia, né? Que é uma dessas teologias neoliberais aí, que eles dizem que é chamada universalismo ou teísmo aberto, que Deus vai salvar a todos, que as pessoas podem ficar tranquilas, né? Inclusive, tem pastores famosos que são propagadores dessa teologia. Então, eu quero mais uma vez dizer para vocês, não entrem nessa, porque eu vou até colocar aqui Isso, na verdade, é uma armadilha, né? Que Satanás faz. É uma grande armadilha que ele faz. Esse artigo que eu falei para os irmãos do CACP, ele é um artigo escrito pelo irmão apologista, né? Wilson Ferro Martins. É um apologista aqui, é um artigo que o pastor Martinez colocou aqui no site do CACP. Então, é muito preocupante, né, o que está acontecendo hoje no meio evangélico, nas redes sociais, e às vezes até pessoa, viu, que a gente ensina já há muito tempo, gasta tempo mostrando, ensinando, fazendo discípulo, de repente a pessoa começa a achar que isso é coisa natural, que isso é coisa normal. Não é natural. A irmã Áurea está dizendo que quem fala a verdade, as pessoas tentam calar, né? Exatamente, Mauri. Há já um trabalhar aí muito. As pessoas estão utilizando muita energia, né, muita dedicação para tentar calar, colocar uma mordaça nos apologistas, porque eles têm mesmo uma perspicácia a mais, têm uma lente que muitas pessoas não têm. E aí muitos querem agradar gregos e troianos, diz, não tem problema nenhum não, né? Inclusive até pastores, teve um pastor que até me excluiu das redes sociais, porque eu entrei no debate e disse, isso daí é preocupante. Não vamos entrar nessa. De vez em quando serão lançadas outros tipos de procedimentos aí, de brincadeiras que eles dizem, né, de modinhas, para que os cristãos participem. E os cristãos aderem rapidamente. Eu fico pensando que aqueles que não conseguirem subir no arrebatamento da igreja, serem arrebatados, eles vão aderir ao anticristo rapidamente, porque como as pessoas têm facilidade de aderir a esse tipo de coisa, mas não têm facilidade de aderir à pregação do evangelho, né, o trabalho na casa de Deus, a dedicação, chegar no horário na casa de Deus e conseguir fazer um trabalho de Deus com excelência. A irmã Áurea está dizendo, os profetas foram mortos porque incomoda, né? Por isso incomoda. Com certeza, Jeremias foi lançado no calabouço, né? Amarrado numa corrente, preso a uma corrente como um cachorro. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, né? Pelo rei lá, o terceiro rei da época do seu ministério profético. Eu até esqueci o nome do rei aqui agora, que era um promíscuo, né? Alguém que começou a perseguir, porque o profeta Isaías atuou no reinado de 3 reis, né? E no terceiro rei, se eu não me engano, o nome dele é o rei Manassés, se eu não estou enganado aqui agora, acabou, diz a tradição, dando ordem para que Isaías fosse cerrado ao meio. João Batista teve a sua cabeça cortada, porque começou a pregar contra o procedimento do rei Herodes, que tinha um caso amoroso com a sua própria cunhada. Então é muito complicado, né? A gente
ser apologista hoje. E então, irmãos, eu acredito que é mais ou menos isso, né? Não deixem de dar uma olhada depois no que eu falei para vocês, o que significa, né? A palavra avatar lá no site do CACP. Quero só falar mais um texto. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim, ó: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe, doutrina de demônios, ensinamento de demônios, né? Então, vamos tomar cuidado. Não sei se tem alguém aí que gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vou até ler aqui também, dentro do site do CACP, a definição mais correta da palavra avatar, né? Segundo a mentora da Nova Era, que é a Alice Bailey, a palavra avatar significa descer com a aprovação da fonte superior, do qual provém, para benefício do lugar ao qual chega. Dicionário Sâncristo de Monier Williams. Segundo ela, os avatares mais conhecidos são Buda, no Oriente, Jesus, no Ocidente. Ainda segundo ela, os avatares expressam dois incentivos básicos: a necessidade de Deus fazer contato com a humanidade e relacionar-se com os homens, e a necessidade que tem a humanidade de entrar em contato com a divindade e ser ajudado e compreendido por ela. Então, irmãos, não entre nessa. Isso daí é um modismo, né, que foi lançado pelo Facebook, e tem problema, sim, atinge o âmbito espiritual, o mundo espiritual, está correlacionado, sim, com as questões do hinduísmo e do espiritismo. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Fica aqui o meu protesto por aqueles que nos chamam de radicais e de ultrapassados e de extremistas. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu vou ficando por aqui. Depois vocês podem compartilhar. Eu acredito que muito mais pessoas vão assistir a esse vídeo. Depois ele vai subir lá para o meu canal no YouTube, né? Assembleia de Deus Ministério Apologético. Se você está participando e ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva lá no canal Assembleia de Deus Ministério Apologético. E também o nosso site, que está passando aí, www.admapologético.com.br. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu vou ficando por aqui. Que Deus possa continuar nos guardando e nos abençoando. E até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau.